Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de hortaliças. Bom, gente, hoje eu venho tratar um tema muito interessante. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a parte de produção a campo. É um tipo de trabalho, de estudo que é totalmente independente do que é feito a campo. Só que isso não é bem verdade. Ao longo desse tempo que venho conversando com vocês, você já deve ter percebido a qualidade, os produtos que são colhidos na horta, nos pomares, é totalmente linkado, ou seja, ele tem tudo a ver do que é feito no campo. E essa qualidade pós-colheita, que é tão importante para comercialização. Essa qualidade é o que o seu cliente vai buscar quando estiver no mercado procurando uma fruta e hortaliça e assim levar para casa. Dessa forma, temos que sempre preservar essa qualidade. Só que a pós-colheita, que é um tipo de estudo na qual você vai observar toda essa característica e tentar manter ela por maior tempo possível até a venda. Ela não consegue de forma alguma melhorar a aparência de uma fruta ou de uma hortaliça que já veio do campo, já danificada, com uma coloração bem estranha, um pouco pálida, desbotada. Não é aquele produto que você olha e fala: nossa, eu vou levar para casa, eu vou comprar e servir para minha família. E isso serve para folhas, para raízes, brócolis e couve-flor, que são flores, e as hortaliças de frutos, tomate, jiló, berinjela, quiabo, enfim, todas as hortaliças de frutos que nós consumimos, todos nós consumimos. E se vir do campo já torta, amassada, enrugada, murcha, com uma aparência não muito legal, que não vai atrair o consumidor final, que é escolher esse produto, colocar numa sacolinha e passar no caixa, ele não vai melhorar. Então, a qualidade pós-colheita, ela somente vai manter as características do produto colhido lá no campo por maior tempo possível, somente isso. Nós não temos a possibilidade de fazer mágica e fazer com que um produto feio. Então, a parte de conservação, de qualidade pós-colheita, ela visa somente isso. E o que está ligado? Todos esses fatores que eu acabei de falar, ela vai depender de tudo que nós fazemos na roça, lá no campo, no pomar, na horta. E antes de mais nada, vocês têm que entender um ponto muito importante. Uma horta não é só aquela que é no fundo de casa, que nós plantamos o nosso pezinho de alface e o cheiro verde. A horta profissional, a horta comercial, ela tem uma dimensão muito maior, com maior número de plantas e, consequentemente, tem um maior nível de cuidado. Claro que todos esses pontos que eu falei tem que ser muito bem planejado. E voltando também no planejamento, é onde nós fazemos com que a qualidade do produto que eu semeei agora, ela vai gerar frutos com boa aparência, sabor, textura, aroma, peso, dimensão, enfim, tudo característico daquela variedade, cultivar ou espécie. Então, esses são pontos que nós não devemos deixar de priorizar. No caso da característica pré-colheita, vai depender tudo do que? Lá do início, desde a aquisição de semente,
Qual é a variedade que está adaptada para um clima quente e úmido? Então, nós temos hoje no mercado a possibilidade de achar cultivares e variedades que possa ter a sua condução, produção, manejo em locais quente e úmido ou simplesmente locais quente e seco. Dessa forma, nós podemos então conseguir ter esse cultivo. Só que, falando de hortaliças, já é um grupo de produtos que nós devemos respeitar a sua genética. Nós temos que respeitar a sua característica, porque a maioria das hortaliças, elas têm origem em locais de temperatura mais amena, aonde não tem uma grande umidade do ar, um intenso calor ou uma seca muito grande. Então, são produtos vegetais que vêm de locais com clima mais fresco, com uma temperatura mais tranquila, sem ter aquele estresse de um pico de aumento de temperatura no sol das 2, 3 horas da tarde. E aí começa a cair gradativamente, só que pouco, não o suficiente. Esse tipo de condição vai limitar, ou seja, eu não vou conseguir plantar hortaliças em certos locais do nosso país. Vocês já sabem que, por exemplo, no sul e no sudeste, a temperatura é muito baixa no inverno, no outono. No outono, inverno e um pouco da primavera. Só que na primavera, verão e o início do outono, nós temos a presença e a característica de alta temperatura. Mas, como o nosso país tem dimensão continental, ou seja, é um lugar, um território gigantesco, vai haver locais que nós não vamos conseguir plantar uma diversidade de hortaliça muito grande. Por quê? Porque quente muito úmido, que é no caso da região norte, ou quente muito seco, que no caso é a região do Nordeste, vai limitar o cultivo de inúmeras espécies de hortaliça, fazendo com que nessas regiões, pela dificuldade, seja caro encontrar e comprar hortaliça. Então nós temos que respeitar. Então nesses locais onde tem esse clima tão quente, pode ter certeza que o cultivo de hortaliça no norte e no nordeste não é a mesma que ocorre no sul e sudeste. Tudo que é comercializado nesses locais, nessas regiões do nosso país, vem de fora, de lugares onde tem uma temperatura mais amena. Então isso, infelizmente, a gente não consegue mudar. Por isso que no norte e nordeste, muitas hortaliças vocês vão ter muita dificuldade de achar. Quem mora lá sabe disso. Muitas vezes não faz nem parte do cardápio deles porque você não encontra com facilidade. Então, folhosas, temperos, tomate, cenoura e etc. Você não acha nessas regiões. É uma pena, mas isso acontece. Tudo devido à temperatura. E nesse caso de genética, nós temos que respeitar. Já algumas frutas, quando você vê uma frutífera que não se adapta, ela vai até desenvolver e formar copa. A única coisa que ao florescer, ela não vai conseguir manter o fruto. Então ela mesma vai abortar esse fruto pelo fato de não estar no clima aonde ela vai se adaptar melhor e conseguir sim ter uma produção. Então simplesmente ela não vai produzir, ela só vai crescer, emitir folha, pode até florescer, mas não vai ter produção. Então nós temos que respeitar a característica genética daquele produto que nós vamos trabalhar, porém observar as condições climáticas do local que você deseja, porque nem sempre o que a gente quer, a gente vai tentar e vai ter sucesso, tá? Então é bem específico. Então todas as vezes que desejarem plantar alguma coisa, consulte um agrônomo, consulte um profissional da região para poder orientar vocês de forma correta.
Além de escolha de mudas e sementes, vocês têm que sempre fazer um bom preparo do solo. O porquê o preparo do solo é tão importante? O solo é onde o sistema radicular das plantas vão se desenvolver para se manter de pé, para absorver água e, consequentemente, também alguns nutrientes. Se eu não tiver uma base pronta e boa para essa planta se desenvolver, eu não vou ter um desenvolvimento legal e isso vai resultar numa produtividade deficiente, que não vai ser tão eficiente no ponto de ter quantidade, volume a ser comercializado. Isso também é um ponto negativo. Então, um preparo do solo bem feito, eu tenho que iniciar com análise de solo para eu determinar o quanto de calcário, se for necessário, que vai ser utilizado na correção do solo, determinar se o teor de matéria orgânica está adequado, se não estiver, vamos adicionar esterco curtido, resíduo vegetal, todos incorporados na cova, né, de plantio, caso seja uma frutífera, ou incorporado no canteiro quando vocês estiverem trabalhando com hortaliças. E outro ponto muito importante também é ver se há necessidade de complementar essa nutrição com o uso de adubos, sendo sintéticos ou não. Então, a recomendação de adubação é complementar a calcário e matéria orgânica. Então, a gente só vai corrigir o que realmente é necessário para a produção e ajudar no desenvolvimento dessa planta. Esse desenvolvimento depende do que nós iremos cuidar ao longo do tempo. Sempre falo que uma planta bem nutrida, ela vai ter o sistema imunológico muito equilibrado e isso vai evitar a infecção de doenças, no caso de fungos e bactérias, e o ataque de pragas. Por quê? Porque a própria planta ela tem alguns mecanismos de defesa para afugentar essas pragas. Então tem plantas que ficam com um sabor amargo, porque muitas pragas elas vão pela maciez, pela textura, pelo sabor. Então eles vão produzir alguns antioxidantes que vai escurecer os tecidos, vai aumentar o apodrecimento, só para essa praga não continuar a consumir os frutos dela. Então ela vai acelerar o apodrecimento do fruto quando ela se sente atacada. Então a própria planta tem a sua autodefesa, seu sistema imunológico. Para doenças também tem vários mecanismos. Por exemplo, no caso de folhas, ela tem uma proteção. É só vocês observarem, quando bate a água na folha, ela tende a fazer uma gotinha e escorrer. Essa água ela não para e fica naquele local. Isso é muito ruim, porque quando você tem uma umidade na superfície da folha, você vai incentivar a multiplicação de bactéria e fungo nesse lugar, porque elas só vão conseguir ter um ambiente propício para essa multiplicação se eu tiver umidade. Por isso que as folhas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, elas têm um tipo de cera, que é denominado cera ou cutícula, que ela tem uma característica química que impede a aderência da água. Então a gota cai em cima da folha e escorre. Isso é uma forma de tentar impedir que os fungos e as bactérias se infectem a folha. Outro ponto muito interessante que existe certas camadas de proteção, que é simplesmente para evitar a entrada de fungo e bactéria. Só que vocês sabem muito bem que as plantas não têm nariz para respirar. E ela respira nas folhas, principalmente na parte de baixo. Por quê? Porque é onde não bate sol, é mais fresco e a tendência de ventar na parte superior é muito maior do que a parte de baixo das folhas. Por isso que ela tem essa característica mais caída.
Isso faz com que eu tenha uma possibilidade de escorrer a água da chuva, esses narizes fiquem abertos para poder soltar o dióxido de carbono, absorver o oxigênio de noite, ou se não, durante o dia absorver o dióxido de carbono e soltar o oxigênio. E ainda liberar vapor de água, onde ela transpira, onde ela troca o gás, os gases formados dentro dela. Então, essas são algumas características. Isso tudo está atrelado ao quê? Nutrição, hidratação e um bom preparo do solo. E o resultado disso é, do meu plantio até a minha produção, que é um fruto de qualidade, uma folhosa bem vistosa, manter sabor, porque após colheita ela não vai melhorar o gosto, a textura, o cheiro e a suculência dos produtos. Isso vai vir lá do campo. Tudo que resultar numa baixa qualidade ou simplesmente aquelas frutas sem gosto é devido a manejo, tá bom? Então isso está muito ligado a essas ocorrências. Então tudo que acontece lá no campo vai refletir na qualidade no que eu for colher. Plantas daninhas têm que ser controlada e fazer com que ela gere matéria orgânica para eu sempre estar repondo essa matéria orgânica que se decompõe em cima da terra. Então, quando eu roço essa planta daninha, eu diminuo a competição, tenho uma manutenção na matéria orgânica, porque eu sempre vou ter resíduo vegetal para ser oferecido para a minha cultura, e dessa forma faço com que a planta daninha, que é de difícil controle, é muito caro, muitas vezes hoje em dia principalmente o herbicida é um absurdo. É muito melhor você roçar e fazer com que ela gere um adubo para a planta do que ser uma pedra no sapato e desistir de produzir. Todos os manejos que vocês fazem têm a ver a dar mais conforto e dar mais condição da minha cultura de se desenvolver. E essa cultura se desenvolvendo, ela vai muito bem. Poda, ela vai eliminar ramos ladrões. Eu vou evitar que tenha um excesso de folhas, causando sombra nas partes mais baixas, e essa parte baixa, por falta de luz, ela acaba sendo um ramo ladrão, porque ela não recebe luz e ela não vai ter a sua produção. Os frutos também precisam de luz, por isso que muitas vezes tem mangas, por exemplo, das variedades avermelhadas, as cascas avermelhadas, elas ficam verdes. E isso só acontece porque não toma sol. Para evitar esse tipo de característica, nós temos que fazer uma poda, fazer com que essa luz do solar entre na copa, e isso, a luminosidade, vai dar uma característica pós-colheita de extrema importância, que é a coloração da casca. E isso é importante para quem vai comprar o produto lá no supermercado, lá na feira, seja onde for. Então isso nós temos que trabalhar com poda para limpeza, retirando ramos velhos, ramos doentes, ramos com ataque de praga, e ainda aqueles ramos que dificulta a troca de ar dentro da copa e também escurece aqueles ramos que estão mais para baixo. E onde bate sol, causa uma indução no tecido do ramo, do caule, e ele, ao invés de só sair folha, 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 induz e forma botão floral. Por isso que é muito importante a luz do sol, principalmente nas espécies tropicais. Bom, outro ponto que eu não posso deixar falar, um manejo e um trato cultural, é o tutoramento.
Então, aquelas plantas que são de comportamento de trepadeira, para não ficar em cima da terra, que é onde tem a maior fonte de doença, nós fazemos o tutoramento para cima, para facilitar também o trabalho manual, ao invés de só abaixar, ficar próxima da terra. Então, eu só tenho manejo ali sobre ela, na altura do braço, sem cansar muito o trabalhador. E isso também facilita o quê? A troca de ar, porque ela está crescendo de forma vertical, então existe troca de ar. Quando está muito próxima do solo, já não tem isso. Por isso que é importante ter a cobertura do solo se vocês vão trabalhar com melancia, por exemplo. Isso evita o contato direto com a terra e evita também doenças. Então, tudo que eu puder evitar, melhor. Retirar raleio, desbaste, tudo que é desnecessário para ter uma boa qualidade pós-colheita é importante. Então, se um ramo tem 3 frutos, eu vou tirar 2 ou 3 e deixar apenas 2 frutos, para que esse ramo tenha nutriente o suficiente para formar 2 frutos com um tamanho bonito, com sabor, com textura e com cheiro. Aí você vai ter qualidade, tá bom? Tanto é que isso é tão importante. Houve uma fazenda que eu trabalhei no Nordeste que trabalhava com a exportação de uva de mesa. E uma das características que era levada em consideração para tomar a decisão de colher, porque a uva ela só vai ficar doce no pé, ela não amadurece com o tempo. Eu tinha que fazer a leitura de grau Brix, que nada mais é o sólido solúveis, que é o açúcar, antes de determinar a colheita. Então, eu fazia a leitura na linha de plantio, eu era responsável por parte de controle de qualidade, e nessa leitura eu liberava se essa linha poderia ser colhida ou se não esperar até amanhã ou de tarde. Mas geralmente a colheita era uma vez por dia. Então isso era muito importante para determinar o que colher para poder manter essa qualidade na pós-colheita. Um outro ponto muito importante, eu já havia comentado com vocês, é que as frutas e hortaliças, elas realmente podem ser a farmácia do ser humano. Todas as características nutricionais que é altamente necessário para manter o ser humano saudável é através de consumo de vegetais. E esses vegetais, claro que não adianta você comer só um tipo de vegetal, só um tipo de fruta e um tipo de hortaliça para o resto da vida. Não. Hoje já se sabe que a diversidade, quanto maior diversidade você conseguir comer, sei que muitas vezes, pela situação econômica no nosso país, é muito difícil você manter essa diversidade. Mas ao invés de você comprar sempre uma única coisa, todas as vezes que for escolher uma hortaliça no mercado, cada vez que você for comprar, compre algo diferente, para você ter essa diversidade. Então, se vocês vão 2 vezes na semana no mercado, tenta então comprar 2 tipos de espécie ou cultivar de hortaliça ou fruta diferente, para ter um pouquinho de diversidade. Para a gente tentar usar o que é de bom que as frutas e hortaliças podem nos oferecer. E após colheita, também está para manter por mais tempo, porque não adianta simplesmente eu ter uma fruta bonita e ela não oferecer nada. Não oferecer vitamina, não oferecer antioxidante, não oferecer fibra de qualidade, não oferecer energia, que no caso é açúcar. Não adianta eu consumir fruta e hortaliça se ele não tiver isso para me oferecer, para te dar, para eu me nutrir. Então, tem um termo, pode ser novo para muita gente, mas é até que razoavelmente antigo, que é o quê? A qualidade pós-colheita vai manter as características nutracêuticas do alimento. Gente, mas que palavrão feio, né? Não é. Essa palavra nutracêuticas, como bem fala, é nutrição com
farmácia, ou no caso é nutrição com farmacêuticos. Então, o que nós comemos também é um produto farmacêutico, porque se uma laranja tem vitamina C e ela faz bem para minha saúde, ajuda na minha imunidade sem precisar tomar remédio, por que eu vou ficar só dentro de uma farmácia? Eu vou numa quitanda, numa feira. É muito melhor, muito mais saudável. Vocês, além de consumir a vitamina C, vocês vão estar consumindo também fibra, açúcares, energia. Falando em muito tipo de característica, a gente vai ficar até amanhã. Mas, por exemplo, fornece antioxidante, que é uma forma de retardar o envelhecimento precoce, só que a gente não evita. Já falo que fruta e hortaliça não é fonte da juventude, só vai melhorar nossa qualidade de vida, vai fazer com que nós tenhamos todas as etapas da nossa vida, nosso desenvolvimento, nossa faixa etária de uma forma mais saudável. E se a gente conseguir prolongar isso, como já estamos fazendo, muito bem, obrigado, não é verdade? Então, um dos pontos que também vai alterar essas características da pós-colheita é mudanças climáticas. Aumento, diminuição de temperatura de muito grande. Então, assim, de manhãzinha tá um frio do caramba, aí chega a hora do almoço, já tá mais quente, não um calorão doido, mas está mais quente. Então, assim, lá no início da manhã a temperatura baixa, aí no meio do dia ali aumenta, aí já vai passando os horários da tarde para o início da noite, abaixa de novo. Então, esses picos de temperatura alta e baixa, ela também pode causar distúrbios dentro da planta e mudar essa concentração dessas características nutracêuticas que cada espécie, variedade fornece. Tem plantas ricas em antioxidantes de forma variada, que se eu começar a falar é muita coisa. Antocianina, niacina, flavonoides, beta-caroteno, carotenoide, aí vai. Então, todos eles são os antioxidantes que é o que hoje o pessoal procura. Quem está nessa vida mais natureba fica procurando alimentos naturais, frutas e hortaliças ricas em diversos antioxidantes. Essa é a moda e nunca vai sair de moda. Já era moda quando eu estava na faculdade, hoje também não vai passar. Então, tudo que está atrelado a clima vai alterar também essas qualidades. Que nem, por exemplo, folhas. Se ela estiver exposta ao vento e à temperatura alta, ela vai desidratar muito fácil. Então, quando você colhe, tem que ser no horário mais fresco do dia. Na verdade, tudo que se colhe no campo tem que ser transportado em horário mais fresco. Só que nem sempre isso é possível. Já que não é possível, vocês têm que manter todos esses produtos em lugares protegidos do sol, do vento muito forte, porque o vento ele desidrata. E isso também pode alterar características dentro desses produtos, diminuindo concentrações de vitaminas e antioxidantes, por exemplo. Tá bom? Então, são pontos que tem que ser levado em consideração. Então, gente, eu agora nesse momento me despeço. Agradeço por vocês assistirem esse vídeo. Fiquem atentos na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque esses vídeos também são publicados lá. Então, por favor, vai lá, curte a página. É uma forma também de eu sempre poder estar aqui presente a vocês. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Quanto mais pessoas inscritas, pede para os seus amigos se inscrever. Aperta o sininho para vocês poderem receber todas as notificações dos vídeos que eu sempre estou postando. Sempre tem alguma informação que vocês podem estar utilizando. Quanto mais participação que você tiver no YouTube, mais vezes vocês vão me encontrar aqui. Vocês têm que ajudar o canal para poder cada vez mais trazer esses conteúdos, tá certo? Então eu agradeço imensamente a vocês e até o próximo vídeo. Até mais!